Now recording. Bom dia, boa tarde, boa noite, aventureiros. Sempre é o meu inicial, porque eu não sei que hora você escuta esse nosso podcast. Aqui está o ComunicaCast podcast, o melhor podcast de comunicação que você já ouviu. Se você ouviu outro, peço desculpa pelo outro, mas é pior que o nosso. Se você só ouviu o nosso, ele continua sendo o melhor e o pior, mas essa parte a gente exclui da equação. Então, ou seja, é o melhor podcast de comunicação que você já ouviu. Estamos agora no nosso 28º, 27º, eu confundo. Tá foda lembrar o número, hein? Deixa eu descobrir qual que é o número aqui. Que é isso, Guamá? A gente é bom, mas o que foi isso, cara? O quê? Nem eu entendi, mas pode ir. Tá. Estamos no 28º episódio, ou seja, estamos aí há 28 episódios, sempre trocando ideia com gente incrível. E a cada dia eu me surpreendo mais com as pessoas que passam aqui. Sempre que eu paro pra analisar, eu falei, caraca, nada a ver com esse cara. Olha que doideira. São pessoas que a gente via muito como referência e hoje em dia a gente consegue trocar ideia com eles. Então é sensacional fazer isso aqui. Pra quem não me conhece, sou o Guamá, sou loiro, estou usando óculos brancos, sou branco, tenho uma barbinha e um bigodinho ruivo, não sei porquê, nunca pintei. Estou usando uma camisa que agora eu percebi que é do meu irmão, que tá muito grande em mim, uma camisa social cinza. Estou com short, porque eu estou no Rio de Janeiro, e estou de chinelo. Estou novamente com ele. Salve, Dani, beleza? Fala, galera, como é que vocês estão? Eu tô sempre muito bem e hoje não vai ser diferente. Complementando o Guamá ali, eu tô com uma blusa azul bebê, daquelas bem clarinhas, barba um pouco mal feita, tô precisando dar uma parada, vou viajar daqui a alguns dias e é bom ela estar na régua. Régua mesmo está o meu cabelo, porque está na zero, zeradinho como sempre, vocês já estão habituados. E hoje a gente tem de fato um convidado muito especial, que a gente teve a oportunidade, né, Guamá, de conhecer ele por conta de um dos grandes eventos aí do Movimento Empresa Júnior. E a gente viu o quão cara incrível era, e por isso a gente resolveu trazer ele pra cá em si. E eu vou dar espaço pra ele, chega pro palco, Matheus Leopoldo. Como é que você tá, meu parceiro? Tô muito bem, galera. Muito obrigado aí já de cara pelo convite, me apresentando aqui também. Eu sou o Matheus Leopoldo, eu também sou um homem branco, tô de óculos aqui, cabelo curto, dei uma parada aí nele essa semana, tem evento nesse final de semana, tem que estar com o look tudo certinho, né? Um bigode fininho aqui também, tô com uma camisa azul, um azul mais escuro aqui, digamos assim, né? Tô de short, chinelo, também tô tranquilo aqui, tava trabalhando em home office, então tô no conforto aqui de casa, né? Então, acho que é isso, galera. E vou falar um pouquinho, acho que depois da minha trajetória, né? Mas, porra, é um prazer estar aqui com vocês. Muito, muito maneiro. Perfeito, seja muito bem-vindo, Matheus. O prazer é todo nosso. E já que você comentou sobre a questão da sua trajetória, explica pra galera um pouquinho quem é o Matheus, cara. Boa, maneiraço. Cara, então, porra, o Matheus, eu tenho 23 anos aí, pra me apresentar um pouquinho. E, cara, eu acho que se eu fosse me definir assim, cara, eu sou um cara curioso, assim. Eu acho que isso é uma das paradas mais. É um dos pontos mais críticos, assim, acho que da minha personalidade. Eu gosto muito, muito, muito de aprender e tô sempre procurando oportunidade, assim, pra me desafiar. Então, porra, tá aqui pra mim. Eu nunca tinha participado de um podcast, então pra mim tá sendo uma experiência super nova, assim. E já agradeço vocês aí pela oportunidade, já tá sendo muito maneiro. E. Cara, eu acho que, assim, só pra explicar um pouquinho também, né, eu sou filho de uma mãe que me criou praticamente mãe solteira, assim, e fui muito criado pelos meus avós, porque minha mãe tava sempre trabalhando muito, assim, tenho um irmão que é uns 4 anos mais novo que eu, tá entrando na faculdade agora, tá passando dificuldade pra caralho fazendo engenharia. Foi mal, galera, não... Pode falar palavrão, velho. Pode, à vontade. O podcast é massa, entendeu? Isso aí é tranquilo, cara. Tem hora que eu solto umas assim, então beleza, mas bom saber. Mas aí, cara, tem um irmão, então, tá com 18 anos, tá entrando na faculdade aí agora. E tem uma irmãzinha pequenininha, tá com 10 anos agora, eu lembro quando ela era bebezinha, já tá crescendo rápido pra caramba. E, cara, acho que o meu chão, assim, né, minha família, com certeza. Hoje eu tô, inclusive, morando com os meus avós, que eu falei que eu cresci muito junto com eles. E, cara, falando de trajetória, assim, cara, a minha mãe, ela é professora. Acho que isso é um ponto legal de comentar, assim. E aí, por ela ser professora, desde pequeno, fui muito estudioso, assim, tá ligado? Eu focava muito nos estudos.
a minha mãe também, porra, se eu tirava nota ruim, ela vinha me cascar, tá ligado? Então, eu sempre fui uma pessoa bem focada, assim, em tentar ser um bom aluno, porque eu botava fé que isso poderia me fazer, no futuro, ter um caminho legal, ter um caminho de sucesso, digamos assim, sabe? E aí, eu acho que isso também me fez ficar muito curioso, assim, e gostar de aprender. E aí, cara, estudei num colégio militar aqui na cidade de Juiz de Fora, no Colégio Militar de Juiz de Fora. Isso foi bem importante também, eu acho, pra minha trajetória. Fez eu criar vários valores que eu acho que... Valores relacionados à disciplina, respeito, humildade, que eu acho que são bem relevantes, assim, e que também são bem partes aí da minha personalidade. E quando eu tava aí na hora de escolher ali uma faculdade, né, eu tive uma baita dúvida, assim, mas eu sempre gostei muito de exatas, então eu sabia que ia ser alguma coisa na área. Acabei escolhendo aí a engenharia de produção. Eu acho que, hoje eu olho pra trás, assim, eu acho que eu só escolhi engenharia de produção, mano, porque é a engenharia mais genérica que tem, tá ligado? É a mais genérica, tipo, as outras são bem específicas em uma parada. Engenharia de produção não, mano, tu pode fazer engenharia de produção e fazer o que você quiser, mano, ser gestor. É tipo a galera até brinca que é tipo uma administração, né? E hoje eu vejo que é muito isso. Eu acho que na época, por eu tava meio indeciso, eu acabei escolhendo engenharia de produção por causa disso. Eu tinha uns amigos também que me influenciaram pra esse lado. Então, acho que teve esse lado também que pesou. Mas, cara, eu acho que foi uma decisão muito acertada. Eu conheci pessoas muito boas, assim, na faculdade por conta disso. E aí que eu acho que entra no ponto que é talvez mais relevante, assim, até porque a gente vai trocar ideia aqui hoje, né? Que foi quando eu entrei na faculdade, e aí logo de cara eu já entrei no Movimento Empresa Júnior, como a gente comentou aqui antes, né? Pô, fiquei bastante tempo no Movimento Empresa Júnior e acho que foi onde eu tive mais experiências, onde a comunicação ajudou, assim, sabe? Tipo, na minha vida eu tive que desenvolver isso meio que na marra, sabe? Então, porra, eu lembro que quando eu tava no colégio eu era uma pessoa muito mais tímida, assim, eu tinha dificuldade com a apresentação, eu preferia fazer uma prova do que fazer uma apresentação que eu tinha que ir lá na frente falar, tá ligado? Porque eu tinha dificuldade com isso. Então, no MEG, no Movimento Empresa Júnior, né, eu tive que aprender isso daí na marra e foi bem bacana, teve muitas oportunidades em que eu aprendi. E aí, pô, fiquei no Movimento Empresa Júnior, pra quem aí conhece um pouquinho, eu fui da Empresa Júnior, depois fui do núcleo, né, daqui da cidade, depois fui da federação, que cuida das empresas juniores aqui de Minas Gerais, a FEGENG. E aí, em 2021, eu saí e comecei a trabalhar na empresa que eu tô hoje, que é a Stone. Aí, talvez aí vocês conheçam a empresa das maquininhas verdinhas, né, acho que é o que a gente mais conhece. Mas a Stone hoje já é um grupo, uma empresa com um agregado tecnológico enorme, com várias empresas e startups adquiridas dentro do grupo, com várias e várias soluções, mas obviamente a mais famosa delas é a maquininha. Tem até um adesivinho aqui atrás do Tom, que é uma das empresas do grupo, é a empresa que eu tô trabalhando hoje. E aí, cara, eu acho que, tipo, dando um resumão, assim, eu falei um pouquinho do lado pessoal, um pouquinho aí das experiências profissionais, acho que é meio que isso, assim. Pô, maneiro pra caramba, contando um pouquinho mais da sua história. Eu conheci um pouco mais por cima, até porque eu também segui um pouco do movimento Empresa Júnior, fui pra federação, eu pulei o núcleo, né? Fui direto pra federação, que é a FEGENG, então eu conheci um pouquinho já da trajetória, mas é legal ouvir mais, principalmente do lado pessoal. Eu acho muito mais que se conecta a muitas pessoas, eu gosto mais de conhecer as pessoas. Acho que é maneiro pra caramba. E, inclusive, falando sobre esse lado pessoal, gera uma pequena identificação que eu também cresci grande parte da minha vida com os meus avós. Depois que eu fui lá para Juiz de Fora, explorei outras cidades, acaba que realmente gera esse nível de identificação. Sim. Com certeza. Mas algo que você comentou, que pra mim, eu gosto sempre de começar, você já adiantou a pergunta que eu ia fazer, mas eu quero que você destrinche ela um pouquinho melhor. Você falou que você era um cara um pouco mais tímido, um cara com um pouco de dificuldade, teve que aprender meio na marra. Cara, hoje em dia você dá pauta e palestra para mais de 100 pessoas com tranquilidade. E isso não é fácil. Aí você falou que você foi ter meio que na marra e aprender. Mas como é que foi esse processo? A sua cabeça na hora, a mentalidade, como dar o primeiro passo, depois do primeiro passo, que não foi bom, que ninguém começa tipo, fazendo a primeira apresentação bom. Como é que foi, tipo, pô, não foi legal, mas eu consigo ver um crescimento. Como é que foi essa sua trajetória para se tornar esse grande comunicador que você é hoje? Maneiraço, boa, ótima pergunta. Cara, eu acho que foi mais ou menos o seguinte, eu lembro que quando eu tava na época da escola, assim, ensino médio, ensino fundamental, foi igual eu falei, assim, eu tinha dificuldade e eu não gostava e, porra, quando eu tinha que fazer, eu fazia, mas não era uma parada que eu dispendia energia nenhuma pra me tornar melhor, sabe? Eu acho que isso é uma grande diferença da época de quando eu tava, por exemplo, lá na escola, quando eu era mais novo, pra quando eu entrei no Movimento Empresa Júnior e quando eu tava na faculdade, sabe? Então, eu fazia, mas meio que fazia obrigado, fazia porque tinha que fazer ou por ser forçado, enquanto
no movimento Empresa Júnior, eu acho que uma das chaves principais que mudou foi de que eu entendi que a habilidade da comunicação é extremamente relevante para todo profissional e que aprender essa parada ia, porra, podia ser um diferencial ferrado pra mim, sabe? Então eu acho que esse foi uma das primeiras chaves que virou, assim. E aí, tá, beleza, eu acho que esse foi um dos primeiros entendimentos, assim, que eu tive. Eu acho que, em seguida, mesmo eu sendo tímido, eu era um cara, inclusive, isso é engraçado de contar, assim, quando eu entrei lá na Mais Consultoria, que é a empresa júnior que eu participava, eu recebia muito feedback, cara, de que quando a gente tava em reunião, ou quando a gente tava discutindo algum assunto, tipo, difícil, assim, uma parada mais polêmica, de que eu recebi o feedback, várias vezes isso no começo, de que eu me fechava, eu ficava de cara feia, assim, durante a reunião inteira e não falava nada. Eu só ficava assim, tipo, porra, todo fechadão, assim, todo reflexivo e tal, e não falava nada. Eu recebi muito esse feedback. E aí eu comecei a parar e prestar atenção nesse comportamento. Eu via que, cara, eu pensava muito sobre as coisas e eu construía pouco com as outras pessoas. Eu tinha dificuldade de expor os meus pensamentos. Eu comecei a perceber várias falhas que eu tinha nessa área de comunicação, sabe? E aí, meio que, no contexto que eu tava inserido ali, de empresa júnior, e, porra, vocês passaram também por empresa júnior, vocês vão entender isso pra caramba, você tem várias oportunidades e você é exposto a momentos em que você tem que se posicionar, e que você tem que falar, e que você tem que trazer a tua visão e a tua opinião pro momento. Eu acho que essas coisas que foram acontecendo, elas foram me desenvolvendo em termos de comunicação. E, cara, hoje, assim, eu vejo que, até uma coisa que a gente fala muito, né, porra, sobre o medo, assim, né, a vergonha do público. Honestamente, cara, eu vejo que um dos principais fatores pra começar a passar disso é exatamente, cara, tu se desafiar e tentar, tá ligado? Eu acho que quanto mais você faz, e aí eu acho que o ideal é você tentar meio que ter, você fazer meio que uma escadinha, tá ligado? Você subir os desafios de maneira gradativa. Então, cara, começa expondo a tua opinião numa reunião do teu time, sacou? E falar pra galera do teu time, que você já confia, que você já tem, porra, muito mais proximidade ali. Ou então, às vezes, porra, pratica isso com um amigo teu, mano, sacou? Tipo, uma parada que eu fazia muito, eu acho que é até uma dica legal, eu lembro muito disso, um momento crítico, assim, na minha trajetória, que eu acho que tem muito a ver com comunicação, foi quando eu fui fazer o processo de sabatina da minha EJ. O processo de sabatina, só pra galera, assim, caso vocês não tenham muito noção, assim, cara, é um momento de nervosismo extremo, assim, é basicamente você tá prestando pra virar diretor da tua empresa júnior, e aí você, cara, tu senta numa cadeira, tu faz uma apresentação de uns 10, 15 minutos, tempo contado, não pode bater taxa do tempo, e aí tu já tá nervosaço nessa apresentação, né, porque ela pode definir se tu vai ser diretor da empresa ou não, se você vai ser eleito ou não, então já é uma pressão enorme. E pelo menos lá na minha empresa, acho que na empresa júnior que vocês vieram também tem isso, depois que você apresenta, você senta numa cadeira, virado pra todo mundo da EJ e começa o processo de sabatina. É a galera perguntando uma porrada de coisa e querendo te meter o couro, assim, pra te botar pressão, te desestabilizar. Às vezes perguntar coisas que eles acham que você não vai mandar tão bem como diretor. E você tem que responder ali, mano, e firmar o corpo e ir pra cima. Esse eu acho que foi um dos momentos que mais também, tipo, desenvolveu, sacou? E, claro, pra eu chegar no ponto de tá confortável e fazer essa sabatina, mano, foram várias apresentações que eu fiz antes, momentos que eu expus a minha opinião pro resto da galera. Pô, inclusive várias vezes que, como o Pedro falou, eu fiz isso e fiz isso de uma maneira muito ruim, digamos assim, sabe? Tipo, eu fiz de uma maneira mal, que eu não consegui me fazer entender, que eu não consegui fazer as pessoas entenderem o que eu tava falando. Mas, cara, com feedback, com o tempo, com prática, isso foi melhorando até chegar nesse momento da sabatina. E, cara, a sabatina, porra, foi uma parada bizarra. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi que eu lembro direitinho, cara, e eu acho que isso serve até pra todo mundo, assim, na hora de fazer uma apresentação ou alguma coisa que tá nervoso, cara, eu treinei, sacou? E eu treinei muito, assim. Tipo assim, eu ficava fazendo a minha apresentação várias e várias vezes com um cronômetrozinho do lado, eu falava, porra, não, esse slide aqui eu tenho que diminuir o que eu tô falando, vou focar em falar só esses 2 pontos aqui, já mete bronca. Falei várias e várias vezes, treinei sozinho. Depois eu chamei 2 colegas que eu tenho muita confiança, treinei com eles numa... Porra, ajusta isso, melhora isso, não entendi essa parte. Cara, então, uma coisa que eu vejo que ajuda muito, muito, é simplesmente preparação, sacou? Quanto mais confiante você tá no tema que você tá falando, mano,
nossa, melhor você vai se sair no momento, sacou? Pra qualquer palestra, apresentação de grupo, qualquer coisa que você vai apresentar, o quanto mais preparado você tá, melhor você vai se sair no momento. Tipo assim, é simples assim. Então eu acho que, cara, foi muita prática, quando eu tava nervoso, muita preparação, muito treino com pessoas que eu tava confortável, e aí eu fui, igual eu falei, escalando o desafio. Então, falava numa reunião, depois fazia uma apresentação pra galera da minha J, de repente fazia uma apresentação pra galera do núcleo, de repente eu tava fazendo uma visita apresentando uma coisa pra uma outra empresa júnior com um monte de gente que eu não conhecia, então já era um desafio um pouco maior. Depois ali eu fui convidado para dar um treinamento de vendas, que era uma parada que eu tava mandando bem, e aí de repente tô dando uma palestra num evento para 200 pessoas, de repente tô apresentando um evento para 2.000 pessoas online e vai escalando, sacou? Então eu acho que uma das principais dicas nesse sentido é, cara, começa pequeno assim, sacou? Vai ficando confortável com os desafios, com as paradas e que você vai conseguir crescer, mano. Eu acho que é muito nessa linha que foi a minha trajetória, assim. Oh, mas é muito bacana você falar sobre isso, porque é muito comum a gente ver na perspectiva, né, de entrevistador aqui, como que as pessoas valorizam esse aspecto do baby steps. E a galera acha que assim, pô, eu não sei falar inglês, e aí tudo bem, no inglês eu entendo que eu não vou sair falando inglês em 2 semanas. Porque na comunicação as pessoas têm a percepção que é assim. É bizarro, sabe? E aí uma coisa legal que a gente até brinca muito, justamente em separar esses pequenos, os baby steps, que existem pequenos desafios que tu pode fazer para ir superando timidez. Um exemplo bobo, mas eu já passei por um desafio, já brinquei com a turma de mentoria, do desafio cumprimenta uma pessoa nova todo dia. Coisa simples, fala um bom dia, Não. sabe? Aquele vizinho que tá Faz uma andando. diferença do caramba. Cara, porque é isso que você tava levantando. À medida que tu tá passando por esse processo, de pouquinho em pouquinho você vai se adaptando a ter momentos maiores de exposição, de falar a tua opinião e por aí vai. E eu achei muito interessante. Tem muitas coisas que tu trouxe que eu achei interessante. E uma delas foi esse aspecto aí da preparação, sobre conseguir de fato entender o que você precisa passar, como que você vai estudar contigo e como que você vai transformar aquelas ideias que estavam previamente ali em um momento para poder passar essa mensagem para tanta gente. E eu queria entender como que você consegue e o que que você precisou fazer para pegar tanta maestria. Boa. Maneiraço. Cara, é engraçado isso porque eu, tipo assim, teve alguns assuntos que eu pensei assim, pô, talvez seja maneiro falar isso lá no podcast. Esse foi um deles, assim. Como que, pô, geralmente organiza as ideias pra montar um momento. E eu me parei pensando, cara, olha, isso é muito engraçado. Eu me parei pensando, eu pensei que, geralmente, hoje em dia, pelo menos, né, eu acho que no começo não é tão assim, mas hoje em dia, a parada é mais ou menos assim pra mim. Eu recebo algum convite pra dar uma pauta ou alguma palestra, participar de alguma coisa, de algum tema específico. Beleza, eu vou ali, tento entender melhor o que é a parada, mas geralmente é pra, tipo assim, daqui a 1, 2 semanas você vai dar essa parada. Nesse período, entre o convite e o dia que eu vou dar a palestra, mano, é muito engraçado. Eu em momentos completamente aleatórios, e um dos mais frequentes é no banho, eu tenho uma ideia cabulosa pra botar na pauta, mano. É bizarro, sempre é assim, tá ligado? Eu tô lá tomando banho, de bobeira, pô, semana que vem eu tenho que dar a pauta disso, né, velho? O que eu vou falar? Aí eu começo e pum, vem uma ideia maneiraça na minha cabeça. Do nada, assim, mano. E aí uma parada que eu costumo muito fazer, e que eu acho que é um dos principais negócios, tipo, cara, sempre que você vai falar de algum assunto, que você tem algum domínio, você quer ensinar isso pra alguém, vai borbulhar um monte de ideia na sua cabeça. Óbvio, assim. E aí o que eu gosto de fazer, mano, tá até aqui do meu lado, eu tenho um caderninho, que é tipo um diáriozinho que eu faço, tipo um journaling assim, tá ligado? Não escrevo todo dia, não, mas eu escrevo com uma certa frequência nele. E aí sempre que vem alguma ideia maneira pra alguma pauta que eu vou lá, eu pego e escrevo, tá ligado? Eu escrevo no papel. Isso pra mim faz muita diferença, assim. Você pode anotar num notes, numa parada digital, assim, mas eu gosto de pegar papel e botar a ideia lá. E aí eu faço, tipo, uma lista mesmo de todas as ideias que eu acho maneira e depois eu tento criar um raciocínio lógico dentro delas. Então eu gosto muito de organizar as ideias dentro de caixinhas pra que fique mais fácil pra que as pessoas entendam o que eu tô falando. Eu não gosto de, tipo assim, porra, eu começo falando de A, depois eu falo B, depois eu falo C. Eu acho que precisa ter um raciocínio lógico dentro daquilo ali. Então, por exemplo, eu tô indo, esse final de semana eu vou dar uma palestra num evento, e eu vou falar um pouco pra galera sobre priorização, sobre produtividade, algumas coisas nessa linha. E aí a galera pediu muito pra eu falar do trabalho específico ali que os núcleos das empresas juniores precisam fazer.
E aí, só pra dar um exemplo, começou a aparecer um monte de ideia pra mim, assim, tipo, pô, comecei a pensar em falar de matriz de Eisenhower, falar da importância de fazer o simples muito bem feito. Começou a surgir um monte de ideia na minha cabeça. Eu falei, porra, beleza, tem um monte de ideia, mas eu não vou falar elas em seguida, em linha, do nada, assim. Eu pensei, caraca, beleza, vou dividir. Vou falar sobre trabalho de curto prazo e trabalho de longo prazo. E aí eu dividi a minha pauta inteira nisso. Ferramentas para curto prazo, ferramentas para longo prazo. Então eu gosto muito de criar um raciocínio lógico que ajude as pessoas a entenderem melhor o que eu tô passando. Eu acho que isso é muito importante em termos de didática, sabe? Então, esse é um ponto que eu acho que é muito legal, assim, que ajuda muito a conseguir montar as pautas. Eu acho que um segundo ponto, cara, que é um ponto que eu venho percebendo, e é cada vez mais relevante no mundo que a gente tá vivendo hoje, assim, tem um livro, velho, que é muito maneiro, que se chama A Única Coisa. E nesse livro, mano, uma das ideias mais fodas que ele fala é sobre a importância de priorizar, basicamente. E aí tem muito a ver com essa pauta, e eu até revisitei ele recentemente por causa dessa pauta aí que eu vou dar. E, cara, uma das coisas que eu frequentemente faço nas pautas, das apresentações que eu vou dar eu faço a seguinte pergunta pra mim mesmo, e às vezes eu faço até pra pessoa que me passou, sabe? Tipo, a pessoa da organização do evento que tá me convidando, eu às vezes pergunto até pra ela, cara, se você quiser que o pessoal da minha pauta saia com uma única coisa da minha pauta, com um único aprendizado, o que seria? Então eu faço essa pergunta pra pessoa e eu faço pra mim mesmo, sacou? Tipo assim, qual que é a única coisa que o pessoal precisa ter na mente depois que sair da minha pauta? Eu tento definir isso em uma frase. Definir aquilo em uma frase faz com que eu consiga amarrar a apresentação inteira, sacou? E geralmente eu busco até fazer no final da minha apresentação, tipo, um resumo, tá ligado? Tipo, voltando nesse aprendizado. É muito comum eu terminar uma pauta minha falando assim, galera, inclusive, só pra gente fechar, se vocês forem levar uma única coisa dessa pauta, leva o seguinte, e pum, fala a parada de novo, sacou? No final da pauta. Por que eu faço isso, mano? Porque hoje, o nosso nível de foco e atenção, ele tem diminuído tão fortemente com o crescimento de mídia social, de TikTok, Instagram, a gente tendo foco em 200 atividades ao mesmo tempo, que a gente consegue meio que carregar menos informação, sabe? A gente tem menos atenção, assim, e isso acontece muito em palestra, cara. Porra, geralmente quando eu vou nesses eventos eu fico olhando outras palestras também, pra eu me inspirar e ver como outras pessoas estão fazendo. Eu olho pro lado e eu vejo uma porrada de pessoas, às vezes, dormindo, um cara mexendo no celular, assim, sentado na pauta, nada a ver. Então, tipo, é muito importante a gente ter ferramentas pra tratar isso, sabe? E eu acho que essa é uma delas, assim, você conseguir resumir o ensinamento da tua pauta, de tudo que você quer passar em uma frase, é muito forte, sacou? Você consegue passar um conhecimento pra pessoa muito bom, assim, então... Isso são algumas coisas, assim, cara, que eu gosto de fazer. Eu acho que, assim, vou jogar a bola pra vocês de volta, assim, também, mas uma outra dica que eu consigo pensar é... Cara, se você vai montar alguma apresentação, algum conteúdo, cara, nunca começa com um PPT em branco, cara. Nunca começa de um PPT branco, porque você não vai ter criatividade, você vai travar na parte menos importante, que é fazer o PPT ficar bonito, tá ligado? E na minha visão, mano, fazer o PPT ficar bonito tem a sua importância ali, por exemplo, para conseguir manter a atenção do público e tudo mais, mas, cara, de longe, o mais importante da pauta é o conteúdo e a tua didática e a tua comunicação no que você tá falando, assim, você conseguir manter o cara atento no que você tá falando, você manter um flow ali, uma cadência, uma organização das ideias, das coisas que você tá falando e prender o público com isso. Pra vocês terem noção, teve uma pauta muito maneira que eu não lembro se foi ano passado ou retrasado. Um cara, ele fez uma pauta inteira, toda a pauta dele, vários PPTs, assim, vários slides, e em cada slide era, tipo assim, um fundo colorido e um emoji no meio, mano. Só isso, não tinha uma palavra na palestra do cara, era só emojis. E aí esses emojis eram, tipo, emoções. Ele foi pegando as emoções desses emojis e fazendo storytelling em volta deles. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu era muito ansioso, aí aparecia um emojizinho ali de um boneco meio ansioso, assim. Ele ia falando sobre como ele era ansioso no começo da carreira dele. E aí ele foi crescendo, aí, virou uma parada desafiadora, aí vinha outro emoji. Então ele fez todo um storytelling com um monte de emoji no fundo, e foi uma das melhores pautas que eu vi no evento, mano. Porque a didática dele, a comunicação dele era muito boa, muito boa. E ele fez um storytelling que prendeu muito o público. Então ele conseguiu passar a mensagem dele sem ter uma palavra no slide, sacou? Então, cara, não comece com PPT em branco, velho. Pega um modelo da internet, alguma coisa pronta, pra você upar
com o conteúdo, tá? Menos com o quanto o slide tá bonito ou coisa do gênero, assim, porque isso vai te tomar muito tempo, sabe? Eu acho que, porra, são algumas dicas, assim, que eu acho que ajudam bastante, assim, a montar a pauta. Você comentou coisas muito legais aí nessa sua fala, e eu queria destacar principalmente duas coisas que você comentou. Que a primeira é sobre PPT. Cara, e eu vejo muita gente fazendo aquele PPT bonito, que não sei o que, cheio de informação, desenho, gráfico. E eu assisti um TEDx do David J.P. Phillips, que é um dos maiores comunicadores de todos os tempos, né? Que é How to Avoid Death by PowerPoint. Para quem não conhece inglês, como evitar a morte por PowerPoint. E ele fala, cara, o melhor PowerPoint é aquele que tem um fundo neutro, branco ou preto, no máximo 4 elementos. E um que vai apagando e subindo o outro. Por quê? Cara, se eu tenho um slide complexo pra caramba, muita coisa assim, como é que eu vou prestar atenção no slide e no cara tá falando? Se o Paul já falou que é difícil manter atenção só em um, pô, se eu botar em dois, então acabou com a vida do cara. Então achei maneiro que você frisou muito esse ponto. E o segundo ponto também que trouxe bem legal, foi até que a gente conversou muito com o Monzola, no podcast 25, se eu não me engano, que você já condicionou sua mente a pensar em, pô, como é que eu fazia essa pauta na coisa do dia a dia? Às vezes você tá andando na rua, você vê uma pessoa, tipo, atravessando a rua, meio que olhando para os dois lados, caraca, isso aqui cabe muito na hora de fazer uma negociação, por exemplo. Então eu achei maneiro que a gente consegue ver, tipo, as pessoas que trabalham muito com alguma coisa, elas começam a condicionar o cérebro a olhar o mundo desse jeito. Aí eu achei muito maneiro também esse que você trouxe. Mas algo pra mim que é muito difícil. Eu confesso que eu dei uma pauta pra campo sobre processo seletivo. Cara, e eu sei muita coisa do processo seletivo. Eu estudei muito processo seletivo, como fazer, muita técnica. Eu só tinha 1 hora. Então eu anotei tudo que eu tinha pra poder falar e falei, cara, eu vou cortar aqui que não cabe. Como que você, tipo, anotou tudo que você tá falando na pauta, numa negociação, na apresentação, tanto faz, em qualquer apresentação que você vai ter, ou até quando você vai escrever um livro, por exemplo, você pode também fazer a mesma coisa. Como que você sabe qual que encaixa melhor, como que você corta ali algo que você sabe que é importante, que você quer falar, mas você não fala na pauta? Como é que você faz essa definição do que entra e o que não entra? Maneiro. Cara, isso é um ponto bem importante e muito difícil mesmo, cara. É engraçado que geralmente a galera que tem um pouco mais de vergonha ou que tem mais dificuldade em apresentação pensa assim, nossa, mas 1 hora dá pra falar muita coisa. Cara, 1 hora vai muito rápido, cara. Tu não consegue falar de tudo que você quer, cara. Eu sou bem dessa linha também, mas geralmente eu tenho que cortar o conteúdo, porque senão eu fico falando muito tempo. Não, eu sou exatamente assim, eu tenho a mesma dificuldade, cara. É complicado, cara, Mas eu acho que, tipo, nessa parada de priorizar o conteúdo, eu acho que tem duas coisas que são muito legais, tá? Eu acho que o primeiro volta naquela ideia do a única coisa, sacou? Eu acho que é muito importante tu definir qual é o seu a única coisa, qual é a única parada que a galera precisa entender dentro desse momento, e aí você encontra os conteúdos que ajudam a reforçar essa única coisa, sacou? Então você traz o que é relevante para que essa única coisa fique bem reforçada na cabeça das pessoas. Então eu acho que isso é um ponto legal. Eu acho que um outro ponto que eu vejo, e era muito comum eu fazer isso, principalmente quando eu tava na FEGENG, e era clássico isso, quando eu tinha que fazer algum tipo de monitoramento. E aí, só pra galera entender, monitoramento é um momento em que a gente tinha que apresentar, basicamente, os resultados que a organização estava tendo e que a rede de empresas juniores estava tendo. E muitas vezes esses momentos eram momentos difíceis, cara, porque em muitos momentos a gente estava com as metas muito ruins. A gente estava muito longe dos resultados que a gente queria. Então você tem que ter um tato muito grande para saber o que falar nas horas dos monitoramentos. Era um momento bem difícil, assim. Acho que foi um desafio bem grande também como comunicador. E uma coisa que eu fazia era, basicamente, primeiro, definir essa única coisa. Então, tinham momentos que a única coisa era, galera, os resultados estão ruins, mas se a gente seguir com o plano de ação X, a gente consegue chegar lá. Ou então, tinha momentos que a única coisa era, pessoal, a gente precisa respeitar a tradição e o resultado da nossa organização, e eu queria falar muito de tradição e do quanto a gente foi foda no passado, para usar isso como motivador pra galera no futuro. Então, tinham momentos que os meus a única coisa eram bem diferentes. Então, eu sempre definia esse a única coisa, essa mensagem principal. E daí, uma ferramenta que eu usava muito, cara, que eu acho que é bem relevante, assim, a gente entender também, eu às vezes trazia meio que ferramentas de engajamento e storytelling, assim. Então, é meio que o que você falou, sacou? Eu tentava trazer analogias que vão segurar a pessoa na história que eu tava contando. Teve uma vez, mano, eu não sei se vocês curtem muito basquete, mas, tipo, boa, maneiro.
foda. Lembra, se eu não me engano foi 2016, quando o Golden State tomou a virada de 4-3 pro Cleveland. A única da história, né? Eles estavam 3-1 nos playoffs e virou pra 4-3 pro Cleveland. Eu usei essa história pra fazer uma analogia dentro de um monitoramento, tá ligado? Meio que falando que, tipo assim, cara, tá 3-1, mas o jogo não tá ganho, sacou? Usei essa história, essa narrativa, assim. Então a gente tava muito perto de atingir a meta, mas o gás da galera tava caindo. Então eu usei essa analogia com o Golden State, falando do 3-1, como eles tomavam virado pro 4-3. Então, tipo assim, é muito legal. Eu acho que em alguns momentos é mais importante você ter uma ferramenta que mantenha o público muito engajado no que você tá falando, do que você falar 1 milhão de coisas técnicas diferentes, sacou? Eu acho que isso é um ponto também que é bem relevante da gente pensar, cara. E uma coisa que eu acho também que ajuda um pouco no que você falou, Guamá, de conseguir filtrar o conteúdo, né, e fazer caber em 1 hora. Eu acho que uma coisa que me ajuda também a filtrar o conteúdo é entender muito bem o público para quem eu tô falando. Isso é extremamente relevante em comunicação, mano. Vocês sabem disso pra caramba, com certeza. Então, dependendo de o lugar que eu vou dar a pauta, ou que eu vou dar um certo treinamento, eu às vezes vou pegar vamos supor, eu vou falar de liderança. Em um momento eu tô falando pra pessoas do movimento Empresa Júnior, em outro momento eu tô falando pra uma empresa mais sênior com pessoas mais velhas. Cara, a abordagem pra falar do mesmo assunto é totalmente diferente, assim. Os conteúdos que você vai levar são totalmente diferentes, então meio que o público que você vai, pra quem você vai falar, é quase tão importante quanto o assunto que você tá falando, tá ligado? E aí tu conseguir entender muito bem aquele público vai fazer você conseguir filtrar. Então, cara, esse público provavelmente já conhece esse tipo de técnica, não preciso falar disso que a galera já sabe. Ou então, cara, pra esse público eu acho que eles não entendem muito desse lado e, porra, se eles conseguirem aplicar isso aqui é extremamente relevante, então vou trazer esse ponto aqui pra minha pauta. Então eu acho que a partir do momento que você entende bem o público, você consegue fazer o filtro de uma maneira muito melhor, sabe? Tipo, você consegue ver, cara, esse assunto faz sentido eu levar, esse não faz. Então, acho que são alguns pontos, assim, esse de público é bem relevante, cara. Eu mudo muito o jeito que eu dou pauta dependendo pra onde eu tô indo. Aqui em Minas eu falo de um jeito, lá no evento de São Paulo eu vou falar de um assunto praticamente igual e eu tô levando um monte de coisa diferente, sabe? Então, tem essas mudanças, assim. Cara, isso é incrível. A gente brinca muito que Deixa eu só te cortar rapidinho. Eu quero saber, muito curioso. Quando bateu a meta, você meteu assim, Fejeng, this is for you. Ou não meteu? Devia ter mandado, né, velho? Foi boa. A gente só lançou o Etetra lá do Galvão narrando, tá ligado? Muito bom, cara. Deveria. O que eu ia comentar é relacionado a essa questão de público. A gente brinca que um ótimo comunicador é aquele que torna-se muitas das vezes um camaleão social. Não por mudar as suas facetas, mas por entender muito bem o ambiente, atualizar, contextualizar, utilizando elementos daquele ambiente para comunicar melhor com o público-alvo, público final. E uma coisa que eu estava refletindo sobre, que, cara, esse exercício da última coisa, isso é simplesmente incrível, né? Porque se a gente tem a noção de onde a gente quer chegar, literalmente o ponto final, a gente já consegue pensar em diferentes caminhos, mas todos direcionando para aquilo. Uma coisa que eu já percebi, inclusive assim, no início dessa minha trajetória, trabalhando com treinamentos profissionais, eu enxergava mais ou menos isso. Eu tinha tendência a querer falar demais, pensava em muita coisa, jogava muita informação, então meio que eu criava várias ramificações de caminhos. Só que faltava a definição dessa única coisa que eu gostaria que as pessoas soubessem saindo daqui. E quando tu falou sobre o público, eu reflito muito sobre duas coisas, assim, qual que é as principais dores, né, pensando no geral, e qual que é a necessidade que essa galera tem. E se a gente consegue atrelar isso com o objetivo final da única coisa, pô, você já tem um checkmate ali para trabalhar nas melhores apresentações possíveis. Isso é simplesmente incrível. Eu queria trazer uma pergunta que está associada não só com a questão de público, mas, por exemplo, hoje quando tu vai fazer esse processo de definição, você já tem alguma ferramenta ou perspectiva que tu fala, tipo, beleza, eu tenho que dar essa pauta, como que eu vou trazer isso para um público diferente, igual você disse no caso de São Paulo, se fosse no Rio, qualquer outro, né? Ambiente. Boa. Cara, só antes de eu falar dessa parada, eu acho que um insight que veio quando você tava falando, Dani, que eu acho que é maneiro. Eu tava refletindo sobre isso hoje, cara. Num desses momentos aleatórios, como eu falei, tava andando na rua e pensei nisso, assim. Cara, eu vejo que, eu acho que linka até com um erro muito comum que algumas pessoas têm nesses momentos de dar uma palestra ou dar alguma coisa. É importante, velho, a gente pensar
que o momento da gente estar ali dando uma palestra ou apresentando uma ideia, todos esses momentos que a gente está discutindo assim de apresentação, eles são quase que, de uma certa maneira, uma relação comercial, tá ligado? Então, pensa que você, como apresentador, eu como palestrante, quero alguma coisa, existe alguma coisa que eu quero daquele momento pra mim, um ganho pra mim, e existe um ganho pra plateia. Quem tá ali me assistindo também quer alguma coisa pra eles. Então é quase que uma relação comercial, sabe? Por um lado, pode se eu tô representando, por exemplo, igual no caso do Movimento Empresa Júnior, muitas vezes a gente vai representando uma empresa e o que a gente quer como resultado é que as pessoas se interessem pela nossa empresa, conheçam mais a nossa empresa e talvez até no futuro consigam trabalhar com a gente, vejam a gente como uma empresa legal de se trabalhar. Por outro lado, a pessoa que tá ali sentada na minha pauta, não é isso que ela quer. O que ela quer, mano, é ter aprendizado sobre um assunto específico. E geralmente é um assunto ali que tá na minha pauta. Pô, o pessoal divulga a grade, esse cara aqui vai falar sobre vendas. Porra, quem tá ali porque quer aprender alguma coisa nova sobre vendas. E uma coisa que eu vejo, cara, muito palestrante errar, é ele só focar no ganho dele. E aí é aí que tá o problema. Você ganha muito mais quando você foca no ganho do cliente, tá ligado? Isso é realmente uma relação comercial. Então, se eu passo, por exemplo, igual eu falei nesse caso, a apresentação toda falando sobre a Stone, que é a empresa onde eu atuo, e como que a Stone é foda, e como que a Stone é grande, e por que é maneiro trabalhar com a Stone, se eu fico uma grande parte da palestra falando disso, eu vou perder o público muito rápido. Então, geralmente, eu acho que uma dica legal, assim, esse insight veio quando você estava falando, é que a gente precisa focar 95% do tempo em satisfazer o que aquele cara ali que veio pra palestra quer ouvir. Então, se ele quer aprender sobre vendas, mano, geralmente eu me apresento rapidamente, já entro em conteúdo, já entro em storytelling, coisas sobre vendas que vão agregar pro cara, tento ser muito prático também, tento trazer coisas que o cara vai conseguir aplicar, usar no dia seguinte. Então, e eu vejo que, hoje em dia, assim, né, já tendo dado algumas palestras, eu vejo que fazendo isso, eu focando muito na necessidade do cara, da pessoa que tá ali me assistindo, eu consigo ganhar o meu lado, tá ligado? Ele vai se interessar pela Stone porque eu fiz ele aprender sobre vendas, tá ligado? Então eu acho que isso é uma parada muito legal da gente pensar, mano. Tipo, é uma relação comercial e o mais importante é você prover o lado do teu cliente ali, do espectador. Se você tá conseguindo prover o que ele tinha de expectativa e até superar isso, você vai ganhar o seu lado por consequência, sacou? Então isso é uma parada muito, muito maneira, assim, de se pensar. Voltando pra parada que você falou, de como que eu adapto e mudo um pouco ali a palestra, dependendo do público que eu tenho. Cara, eu acho que, assim, não é o caso pra todas as situações, mas na minha situação pessoal, assim, geralmente, eu tô participando muito de palestras e coisas do gênero, assim, mentorias, às vezes, sobre alguns assuntos na linha de liderança, engajamento, vendas, esses assuntos que a gente trabalha muito, tendo contexto de Movimento Empresa Júnior. Geralmente sempre tem uma pessoa da organização me convidando. O que eu gosto de fazer é usar muito essa pessoa da organização, da melhor maneira que eu puder, pra eu conseguir entender o público. Então, cara, eu sou um cara que eu pergunto muito, mano. Pra qualquer momento que vocês forem me convidar, mano, se for me convidar pra um bate-papo ali na empresa júnior de onde eu vim, na Mais Consultoria, uma parada super casual, eu e mais 5, 6 pessoas, mano, eu vou perguntar pra pessoa uma porrada de coisa pra eu entender por que ela tá me chamando pra ir lá, sacou? Eu vou perguntar como que tá o resultado da Mais Consultoria, quais estão sendo as dificuldades, por que ela tá me chamando pra ir lá, o que ela espera de mim. Eu começo a fazer várias perguntas pra entender muito bem o contexto, o momento que eu tô indo lá falar, toda aquela situação, e isso me ajuda a preparar melhor a pauta. Igual eu falei, agora eu tô indo lá num evento agora em São Paulo pra dar algumas palestras nesse final de semana. Cara, eu sentei numa reunião com a galera que me convidou e fiquei lá 1 hora fazendo um monte de pergunta pra entender exatamente o cenário deles, como estão os resultados deles, o que eles esperam de mim, qual que é a situação que o pessoal tá lá, quais são as principais dificuldades. É um pouco do perfil, perguntei, porra, a galera entrou no Movimento Empresa Júnior agora, são pessoas mais experientes, como que tá sendo assim mais ou menos o perfil? Eu acho que você se preocupar em conhecer o teu público é o principal ponto, sabe? Dependendo da situação que você tá inserido, vai ser de jeitos diferentes, assim. No meu caso, como geralmente tem alguém me convidando de uma organização, eu uso essa pessoa. Mas se não, cara, eu vejo que é realmente, cara, estudar, perguntar. Tu pode, cara, pegar uma pessoa, pô, eu vou dar uma palestra numa faculdade, eu sou já uma pessoa mais velha, não tô tão próximo. Cara, pega um aluno de faculdade que tu conhece, pergunta a ele quais são as dificuldades dele, como que é a realidade dele, o que ele entende sobre tal tema, pra pegar um feeling, sacou? Eu gosto muito de conversar ou com as pessoas mesmo que eu vou dar a pauta, ou com alguém que conhece muito bem esse público pra quem eu vou dar a pauta.
Pra que eu tenha esse contato e eu saiba como que esse pessoal tá. Eu acho que é mais ou menos nessa linha, cara. Não tem muito como fugir, sabe? Eu queria dizer que isso é verdade mesmo. É engraçado quando a galera que eu chamo podcast, tem gente que é assim, eu falo sobre o quê? Ah, tal tema, já então. Ó, pô, Dinho, não, calma aí, vamos falar sobre o quê? Pô, mas e assim, e se a gente fizer isso? Aí ele começou a perguntar muita coisa, então eu consigo confirmar que ele faz isso mesmo, tá, gente? Tem Boa. gente que nem pergunta o tempo, assim, pô, vamos fazer podcast? Vamos, pô, que dia? Tal dia, fechou, vamos lá. A pessoa nem pergunta o tema, chega aqui na hora, a gente vai no fluxo. Mas é maneiro isso que você trouxe sobre realmente trocar ideia. E eu vi muito isso no livro do Vado, que é Falar em Público pra Você. Um livraço, o cara é experiente pra caramba de oratória. E ele fala muito, cara, você precisa ir antes no local, conhecer o local, conhecer as pessoas, perguntar pra galera, pô, qual foi a palestra que o pessoal mais gostou? Qual foi a palestra que o pessoal menos gostou? Por quê? E tentar, tipo, entender muito sobre isso pra conseguir trazer isso na sua palestra e você ser a melhor palestra que a galera ouviu depois disso. Então, achei maneiro que você relembrou esse tópico que é muito importante do livro. Mas uma coisa que, pô, você falou, eu ia falar, você começou a falar, mas aí não terminou, então eu vou reabordar esse tema. Que é, pô, por exemplo, eu já dei pauta em palestra que no final eu tinha o objetivo de vender alguma coisa. Era o meu foco, eu tinha essa consciência assim. Então, pô, é muito difícil eu conseguir ter esse equilíbrio que você falou, pô, preciso gerar valor pra caramba pra galera e preciso vender pra caramba, e preciso vender porque eu preciso bater meta, sabe? Estão aqui no meu colo. Você tinha que bater meta de trazer gente para o processo seletivo, por exemplo. Então todo mundo tem uma meta quando vai fazer apresentação assim. E às vezes, eu já recebi até feedback, pô, ele vendeu demais. Só que eu falei, tipo, 10 minutos tentando vender e 40, 50 de pauta conteúdo mesmo explicativo. Cara, como é que você monta essa parte final, né? Tipo, como você sai um pouco da pauta conteúdo e tenta trazer a parte da empresa. E aí, principalmente na parte de tentar vender um curso, por exemplo, a mentoria, como é que você consegue fazer esse balanceamento? Boa. Cara, eu, tipo assim, sendo até sincero, assim, eu não tenho tanta experiência com relação a vender um curso ou uma mentoria, sacou? Mas eu acho que trazendo um pouco da minha experiência, geralmente o que eu tento vender, como eu falei, são vagas, por exemplo. Então eu tento vender que a minha empresa é uma empresa boa de se trabalhar e que, porra, vocês deveriam vir trabalhar comigo. Geralmente esse é o produto que eu tento vender quando eu saio de uma palestra, assim. E aí, o que eu vejo, cara, é que, tipo, é realmente difícil de equilibrar e eu acho que é comum em alguns momentos você receber esse feedback de tentar vender demais, assim. Eu acho que o problema é se você realmente foca muito tempo vendendo a tua empresa, o teu produto e não dando conteúdo, sacou? Eu vejo muito palestrante aí, que eu acho que é o que eu comentei, assim, desse erro, que eu acho que é muito comum, que o cara passa, tipo assim, uns 15, 20 primeiros minutos da palestra dele falando dele e da empresa dele, tá ligado? Isso, tipo, eu acho que é muito ruim, assim. Geralmente eu gosto de me apresentar rápido e já começar dando conteúdo na galera para que até a expectativa do pessoal fique clara, assim. Porque eu acho que os primeiros momentos, os primeiros minutos da pauta são muito relevantes, assim. A energia com que você fala logo no começo, cara, o jeito que você se apresenta, porra, a tua postura ali na hora de falar, tudo isso já vai, na cabeça da pessoa, já vai definir, porra, essa pauta vai ser chata ou então, pô, essa pauta vai ser animada, sacou? Tipo assim, os primeiros 2, 3 minutos já vão definir isso, assim. Então, você já ainda chega com os 2, 3 primeiros minutos. E aí entra também a parada do público. Pô, no Movimento Empresa Júnior, geralmente a gente tá falando com um público super jovem. Chega um cara lá, pô, de social, terno, falando, porra, super devagar, com a voz pra baixo, de maneira extremamente profissional, pra um bando de adolescente, jovem, que entrou na faculdade agora, esse cara vai perder a galera muito rápido, sabe? Então, conhecer o público, os primeiros minutos, tudo isso vão fazer a galera engajar muito bem no momento ali. E aí, beleza. O que eu acho, cara, que a melhor abordagem, digamos assim, é, no começo, tu se apresentar rápido, falar sobre você, rapidamente, entrar em conteúdo, você dá muito conteúdo, e aí, cara, eu acho que é uma relação de, tipo assim, é uma relação quase que linear entre o quão bom é o seu conteúdo para o quanto você vai conseguir vender no final. Então, eu acho que uma das melhores coisas que tu pode fazer é, o quão melhor é o teu conteúdo realmente, o quão mais, tipo assim, impactante, bom para aquele público que você tá falando, aplicável, quanto melhor aquelas coisas forem, mais chances tem, na minha opinião, da galera chegar no final e estar interessada em vocês. Eu acho que tem que ser muito, meio que, numa linha de tipo assim, pô galera, isso foi o que deu pra gente conversar aqui nesse tempo que a gente tinha. Se vocês quiserem aprender mais, vem essa parada, tá ligado? E aí vem a parada completa, porra, a gente tem essa experiência completa, parará, em que a gente, porra, trabalha tal e tal coisa, às vezes coloca ainda uma prova social ali,
dar um exemplo ali de algum aluno que já participou e curtiu muito, ou uma empresa que comprou uma carteira de clientes, alguma coisa assim, e coloca ali um QR Code para captar lead, alguma parada para, sei lá, um cupom de desconto, algumas coisas, tem várias estratégias, né, pra você vender isso no final. Mas, tipo, eu acho que meio que a abordagem como um todo tem que ser muito na linha de, galera, esse foi o conteúdo que a gente conseguiu discutir hoje, espero que ajude vocês, e caso alguém tenha interesse em aprender mais, em se aprofundar nesse tema que a gente viu aqui, que é tão relevante, entra a parada de venda ali, sacou? Fala aí. Pode finalizar se quiser. Não, eu só ia falar que, mano, eu acho que isso, inclusive, é uma das estratégias e muitas empresas, aí um pouco diferente, né, porque é meio digital, assim, mas muitas empresas usam pra fazer um lançamento, né? Então, a quantidade de empresas que você vê hoje fazendo evento gratuito de 3, 4 dias, 5 dias, 7, uma semana, só de conteúdo, chegar no último dia, uma promoção bombástica lá, tá ligado? Bagulho por 4.700 sai a R$500, só hoje, tá ligado? Umas paradas absurdas, assim, e tipo, a galera faz porque no final das contas dá certo, assim. Eles entregaram muito conteúdo, provaram que eles têm conteúdo pra dar, e aí a pessoa vai lá e acaba comprando pra se aprofundar mais, assim. Eu acho que tem que ser meio que nessa pegada também, sabe? Total. Eu gosto muito da concepção da relação do ganha-ganha, né? E aí quando a gente fala isso, é literalmente isso. Eu acho que é essa perspectiva que quando a gente tá lá na frente, a gente tem que estar sempre pensando. Como que eu entrego aquilo que essas pessoas precisam, porque isso no final do dia, o quão melhor, grandioso for o meu conteúdo, gratificante, relevante para eles for, melhor é essa relação de ganha deles e eventualmente trazer esse gatilho de curiosidade para fazer esse processo de uma conversão lá na ponta faz sentido. Eu até viajei um pouco pensando em outras ocasionalidades, porque nem todos os ouvintes aqui vão vender um curso ou vão fazer especificamente treinamento. Mas, cara, tem como aplicar algumas estratégias dessa em momentos específicos. Às vezes você pode fazer, por exemplo, quando estiver fazendo networking. Entrei em contato com alguém da Estônia, entrei em contato com o Matheus da Estônia, quis falar pra caramba, gerei muito resultado, perguntei, trouxe algumas coisas interessantes. Falei, nossa, maneiro, velho. Agora sua empresa parece interessante, Matheus. Quem sabe em algum momento a gente possa abrir esse contato pra estar conversando, entender. Enfim, você pode utilizar isso, né? Ainda mais quando a gente fala desse colocar networking, estar em um ambiente que você pode gerar essa relação de ganho e eventualmente não fazer o processo de vender você como um candidato, mas de abrir um espaço para eu sou uma possibilidade de candidato, pode ser interessante ali para auxiliar nessa questão de processo seletivo. Eu viajei aqui, mas espero que isso aí seja útil para vocês que estão acompanhando também. Você acha que fez sentido, Matheus? Não, eu acho, cara, inclusive fazendo um adendo em cima do que você falou, Dani. Cara, com certeza vocês conhecem Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, a Meu Bíblia aí, do Carnegie. Porra, não tem como. Você me lembrou de uma das coisas que eu acho que eu li naquele livro que mais fez eu mudar o jeito que eu me comunico com as pessoas, assim, tipo... E aí eu falo mais, não no nível de palestra, mas no nível de pessoal, networking, assim, que é... tudo na vida é meio que movido por você querer se sentir importante. Uhum. Isso é uma das coisas que ele fala no livro que eu acho que é um dos insights mais fodas de todos, assim. Então, cara, quando você tá numa comunicação com qualquer pessoa, se você consegue entender o que ela gostaria, o que faria ela se sentir importante, você vai conseguir o que você quer, tá ligado? É menos sobre você falar sobre você e é mais sobre você falar o que vai fazer aquela pessoa se sentir importante. Eu acho que tem super a ver com o que você falou, mano. Se você consegue entrar num assunto mostrando que aquela pessoa é referência, que você quer aprender dela e que você consegue fazer ela se sentir importante de alguma maneira, cara, o teu networking vai ser incrível, tá ligado? Vou dar um exemplo bobo, mano. Outro dia, foi meio que nessa linha que você falou, você deu aquele exemplo de, cara, hoje eu vou cumprimentar uma pessoa nova, tá ligado? Você deu aquele exemplo pra ir perdendo meio que a vergonha. Outro dia, eu não sei porquê, eu acho que foi na época, eu tava relendo o livro do Dale Carnegie, e aí eu fiquei com essa pira na cabeça. Eu falei assim, mano, hoje eu vou falar com alguém na academia que eu nunca falei antes, assim, do nada, tá ligado? Eu fiquei com essa pira na cabeça, assim. Aí eu tava lá de boa, de repente eu vi um mano passando, e ele tava com um tênis muito da hora, velho. Eu achei o tênis dele muito maneiro. Eu cheguei pra ele, do nada, eu nunca tinha visto aquele moleque. Eu cheguei e falei, mano, beleza, velho? Como é que você chama? Que não sei o que. Ah, Pedro? Beleza, Pedro. Cara, prazerzão. Mano, meio esquisito, mas eu vi você passando. De onde você comprou esse tênis, mano? Achei muito da hora. Como é que chama? Que não sei o que. Comecei a falar do tênis dele, mano. E ele ficou todo, tipo assim, meio pegou surpresa, assim, tá ligado? Mas, tipo, mano, hoje, todo dia, na hora que eu chego, o Pedro me cumprimenta, mano, na academia, tá ligado? Tipo assim, a gente já troca ideia, assim, por causa de uma parada super boba, sacou?
E, tipo, tu fica com maior vergonha de fazer umas paradas assim, mas a realidade é que no final das contas ninguém meio que lembra disso, sabe? Não é uma parada que vai te marcar ou te fazer passar vergonha ou nada do gênero. Às vezes a gente tem um medo disso. Essas coisas te ajudam a ganhar confiança nesse meio social, assim, no meio da comunicação, sabe? Então, fazer essas paradas são muito legais. Aí, você falando, eu meio que lembrei desse exemplo, assim, apesar de ser bobo. Cara, isso é até um gatilho que eu uso muito, porque às vezes a curiosidade genuína te permite ter uns momentos assim, né? Saiu alguns episódios aí dentro do nosso TikTok, se vocês não acompanham também, já segue a possibilidade, né? O comunicação. E lá eu fiz um exercício mais ou menos desse, cara. Pô, eu vou elogiar uma pessoa aleatória, vou fazer isso aqui, tô mudando de cidade, não conheço ninguém, eu preciso conhecer gente. Como que eu vou fazer amigos? Exatamente dessa forma. Um elogio sincero e genuíno auxilia e fortalece ali. Infelizmente, Matheus, ou felizmente, porque a troca que a gente teve foi incrível, agora eu vou até aproveitar esse espaço para poder gerar esse valor para ti. Foi muito fluido, eu gostei bastante, acho que tu conseguiu trazer muitas informações relevantes para quem está acompanhando e que queira talvez até aplicar e possivelmente conhecer mais sobre a Estônia, afinal também é um canal para poder falar um pouquinho do seu peixe. Mas a gente tem um bordão aqui que é normalmente o tananana, pergunta aleatória. E hoje eu tenho uma pergunta meio aleatória, mas eu queria muito ouvir de você assim, existe alguma teoria da conspiração que você acredita? Cara, pior que tem, mano. Teve uma época, mano. Foi durante a pandemia isso. Eu fiquei viciado nessa parada de teoria da conspiração, mano. Eu assistia várias, velho. Várias. Eu tô meio com dificuldade de lembrar aqui uma em específico. Mas eu lembro que uma que eu vi, que eu achei muito engraçado, foi. Eu não lembro se foi a Taylor Swift. Ou se foi a Lady Gaga, mano, que ela foi reposta por um clone, tá ligado? Teve uma teoria dessa uma época, velho, que eu fiquei doido nessa parada. Que foi numa época que ela, tipo, tava tendo várias piras, assim, e eu lembro, porra, ela cortou o cabelo meio que do nada, ficou quase que careca, e aí isso ficou mó famoso lá nos Estados Unidos. É uma parada meio antiga, assim, deve ser 2015, 2014. Eu lembro que eu tava lendo isso, velho, e eu fiquei, porra, em choque, achei muito da hora. E mais uma que eu acredito é que o Michael Jackson tá vivo. Isso é, com certeza, eu acho que ele tá escondido em alguma cidade do interior do Nordeste. Isso eu acho que é verdade. Do Nordeste brasileiro aqui? Do Nordeste aqui no Brasil, pô. Caralho. Tem vídeo aí, se você procurar, você acha. Oh, essa aí foi novidade, vou dar uma olhada. E entrando aí no Michael Jackson, você acha que o Bruno Mars é filho dele? Essa teoria eu diria. Você falou do Michael Jackson. Não, na moral, mano, essa eu conseguiria acreditar nessa daí. Cara, o pior é que essa daí é uma das que me pegam real. É um fato, assim, curioso, mas, pô, essa aí, factível. Maneiraço. Mas boa, Poldinho, agora a gente chegou aqui, né, infelizmente, no nosso fim do nosso podcast. E a gente gosta de terminar com uma pergunta, né, que eu roubei do Joel J. E, cara, eu vou falar que eu roubei, que eu amo esse livro, até alguém seguindo aqui no link comprar esse livro também, pra eu ter alguém com quem falar sobre esse livro, que é o livro Roube como Artista. Puta livraço, livro muito legal. E aí eu roubei como artista, obviamente, a pergunta do Joel J. Se você pudesse, por alguns breves momentos do tempo, acessar o mundo inteiro, todo mundo, ao mesmo tempo, com outdoor, no celular, na televisão, não importa onde seja, e você vai poder dar uma frase, um conselho, uma dica, qualquer coisa, qual que seria e por quê? Nossa, mano, difícil pra caramba, hein? Pergunta filosófica, velho. Cara, eu acho que uma coisa que eu tenho refletido muito esse ano, e talvez vai ser meio amplo, assim. Eu não sei se eu conseguiria explicar isso num outdoor, mas eu provavelmente colocaria alguma coisa na linha de que tudo é questão de perspectiva, tá ligado? Ou que a verdade é uma questão de perspectiva, assim. Porque isso é uma parada que eu tenho refletido muito esse ano, sabe? Tipo, e em vários aspectos da vida, assim, sabe? Tipo, sobre, cara, situações que às vezes você julga uma pessoa, mas você não sabe qual que é a história do porquê que ela tá ali. E talvez se você tivesse passado pelas coisas que ela passou na vida e do momento que ela tava, você estaria no mesmo lugar que ela e tomaria a mesma decisão que ela, sabe? Eu acho que isso é uma coisa, inclusive, que o Dale Carnegie fala no livro dele. E tem uma passagem, eu não lembro de qual capítulo, mas ele fala exatamente que a gente não deveria julgar as pessoas, porque se a gente tivesse passado pelas mesmas coisas que ela passou na vida, a gente tomaria a mesma decisão que ela. Porque é isso que faz as pessoas serem quem elas são, assim, sabe? Tipo, as experiências que você teve na sua vida, as coisas que você viveu.
E eu tenho refletido muito sobre isso, cara. Até em alguns momentos, eu acho que, tipo, um assunto, eu acho que mais de vulnerabilidade, assim, mas eu acho que todo mundo tem um pouco, às vezes, de síndrome de impostor. E, porra, aquele momento de se comparar com os outros, sabe? De, cara, olhar pra uma pessoa e ficar pensando, caraca, eu devia estar tão na frente, tão bem na carreira quanto ela, eu deveria estar ganhando tanto quanto essa pessoa, porra, eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar fazendo aquilo. Acho que todo mundo tem esse tipo de ansiedade. Eu tive muito isso esse ano em alguns momentos, inclusive conversei com algumas pessoas pra me ajudar a pensar sobre isso e eu tenho visto que, cara, no fim das contas, o que eu quis dizer com essa questão de perspectiva? Cara, a gente não tem que se comparar tanto com as outras pessoas, a gente deveria mais se comparar com a gente e eu contra eu mesmo, sabe? Tipo, cara, se eu tô melhor do que eu tava um ano atrás, eu já tô no caminho certo, sacou? Já tenho uma perspectiva de vitória, assim. Eu acho que esse ponto, velho, de ser questão de tudo ser questão de perspectiva, a verdade ser questão de perspectiva, ela se aplica pra vários momentos da sua vida, assim, pra você não julgar as outras pessoas, pra você não se auto-julgar e se auto-sabotar, pra você conseguir, porra, ter uma noção de ter gratidão também, tá ligado? Eu acho que isso é uma parada que eu tô tentando praticar mais esse ano, assim, também, de não só ficar se comparando com os outros o tempo todo, mas também ter um pouco de gratidão por tudo que você já conquistou até agora, mano. Isso te joga muito pra frente. Eu acho que eu tentei explicar um pouco da parada, mas a ideia é mais ou menos nessa linha. Assim. Leopoldinho, vamos trocar uma ideia tomando uma cerveja qualquer dia desse, porque essa é uma viagem que eu tenho absurdamente sempre ali. E eu tô muito nessa perspectiva também, cara. Porque eu tava tendo uma reflexão, só pra finalizar isso aqui, que, de fato, a gente é fruto do que nós acreditamos baseado nas experiências que temos. E aí tem até uma passagem aí de TCC, né, que fala sobre a árvore... Esqueci o conceito, mas é basicamente a árvore, as raízes são as crenças que nós temos, os troncos são a forma com que isso se manifesta, e os galhos seriam basicamente ali, se eu estiver falando de maneira muito errada, tá, galera, que da psicologia, depois me corrija aí nos comentários que não tem problema, mas de ações que a gente acaba trazendo. E essa perspectiva que tu trouxe é muito interessante porque, pô, de fato, a gente tem que começar a olhar cada filtro por si só, porque a verdade não é absoluta. E aí pessoas diferentes, opiniões diferentes, perspectivas diferentes, e quando você começa a ir por trás disso, né, desses filtros, tu começa a exercer um aspecto de uma empatia muito mais genuína em si. E bom, eu particularmente adorei esse bate-papo, achei que foi incrível, e não é falando assim pra puxar a sardinha, realmente você trouxe aí pontos muito relevantes, inclusive um que a gente vai estar adicionando sempre, a questão da única coisa, e eu queria fazer esse último convite, se você terminasse esse momento de hoje falando a única coisa que vocês gostariam de ouvir e absorver nesse podcast, o que você falaria? Perfeito. Pô, cara, eu acho que a única coisa aqui nesse momento é que eu acho que o principal desafio quando a gente fala de comunicação e nesse assunto que a gente abordou aqui, né, de palestras, esses momentos de tensão assim, eu acho que é exatamente, cara, a vergonha, o nervosismo e você mesmo se bloquear e não fazer. Eu acho que esse é o principal desafio. Então, eu acho que se eu fosse deixar uma única coisa aqui segue aquela dica que a gente falou lá no comecinho dos baby steps. Então, se desafia de maneira gradativa a um ponto em que você ao mesmo tempo tá confortável pra fazer e tá desconfortável de não tá totalmente de boa com a parada, sacou? Quando você acha esse meio termo assim, de pô, eu acho que eu consigo ir, mas ainda dá um frio na barriga, esse é o ponto legal, assim. É nesse ponto que você tem que estar tentando se desafiar. Então, vai tendo esses baby steps, começa falando com teus amigos, com a pessoa que você confia, pessoas do seu time, da sua empresa, e vai crescendo esse desafio até que você se torne um grande comunicador. Faz igual o Dani falou, elogia uma pessoa na rua, cara. Vai hoje, porra, saiu pra um bar, viu uma pessoa diferente, pô, elogia o cara e conhece a pessoa do nada, assim, sabe? Tenta fazer esses pequenos desafios que eu acho que esse é talvez o ensinamento mais da hora, assim, que a gente conversou aqui sobre. Ia ser muito legal se você metesse a única coisa desse podcast que você precisa fazer é ter a única coisa. Porra, ia ser tão engraçado se você metesse uma dessa. Definir a única coisa, né? Definir a única coisa, ia ser tão engraçado. Inclusive, gente, se vocês quiserem elogiar uma pessoa, cara, no caminho da minha casa até a faculdade, se me encontrar, pode me elogiar, que eu adoro um elogio. Eu posso ser uma pessoa diferente que vocês estão elogiando. Não vou recusar, pode testar comigo que eu vou responder legal, fica tranquilo, gente. Mas, galera, no mais, cara, que prazer imenso foi gravar de novo o melhor podcast de comunicação que você já ouviu. E eu vou manter isso até realmente se tornar, se já não se tornou. Então, eu queria agradecer demais você que
que tá aqui até agora prestigiando a gente nesses 28 episódios e principalmente nesse podcast incrível com o Poldinho. Cara, você que não segue a gente, você tá me deixando triste, sabia? Se é isso que você quer fazer, você tá conseguindo. Então você que quer ajudar uma alma que está triste, não faça isso. Então segue a gente aqui, segue a gente também no YouTube, que é Comunica Pontuação, TikTok, Comunica Pontuação, LinkedIn, tem tudo quanto é rede social. Ah, mas eu não sigo um, eu preciso seguir outro? Precisa, porque são conteúdos diferentes. Então segue em tudo que você quiser aprender. E nosso Instagram, que é a nossa rede oficial, que é o @comunica__ação. E, Poldinho, quero trocar ideia com você, quero montar a apresentação, preciso de dicas. Como que eu te acho nas redes sociais? Boa, perfeito. Cara, pode me seguir aí também no Instagram, @mateus.leopoldo, ou no LinkedIn também, Mateus Leopoldo, me pesquisa lá no LinkedIn que consegue achar com facilidade. E a gente pode trocar uma ideia. Fechou? Fechado. E aí, quer seguir o Dani, o famoso Daniel_Ferg, e quer me seguir, como é que faz, Dani? É o Pedro Guamá, o único que há. No demais, muito obrigado por mais um episódio incrível. Foi sensacional contar com a tua presença, Matheus. Tamo junto, aquele abraço, beijo no teu coração e tchau. Fechamos, galera.